Olá, boa noite. Chegou a hora de se desligar das tensões do dia, apagar a luz e se acomodar confortavelmente na cama para ouvir mais uma história do Sleepiest. Hoje, vamos ouvir como nasceu a história da Alice mais famosa da literatura. Eu sou sua narradora, Cíntia Chaves, e essa história se chama A Criação de Alice no País das Maravilhas, escrita por Lúcia Tulchinski. A narrativa de hoje se passa na Inglaterra da segunda metade do século XIX. A Rainha Vitória está no poder. O conservadorismo e os valores morais regidos dão o tom das conversas nas salas elegantes da burguesia. As mulheres afinam a cintura com espartilhos e se abanam com leques. As jovens solteiras não podem conversar com um homem se não houver alguém da família por perto. Os cavalheiros se vestem como o príncipe Albert, com calças retas, colete e casaca. Consultam as horas em relógios de bolso. Tiram o chapéu diante das damas e das autoridades. O escritor Charles Dickens descreveria com precisão as contradições dessa época em um conto entre duas cidades. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice, foi a época da fé, foi a época da incredulidade, foi a estação da luz, foi a estação das trevas. O Reino Unido domina 1/4 do mundo. As classes trabalhadoras lutam por seus direitos diante das mudanças provocadas pela Revolução Industrial. Muitos homens, mulheres e crianças vivem em condições precárias. A tuberculose provoca mortes precoces. Em Londres, os esgotos são jogados no rio Tâmisa, que cheira mal. Histórias como Frankenstein, da escritora gótica Mary Shelley, cativam os leitores. Estamos na cidade de Oxford, no interior da Inglaterra. A tranquilidade reina na paisagem. Extensos gramados, canteiros floridos, uma castanheira centenária e pequenas fontes realçam o imponente prédio do Christ Church College. A instituição, fundada pelo rei Henrique VIII no século XVI, daria origem à renomada Universidade de Oxford, de onde sairiam nada mais, nada menos do que 13 primeiros ministros ingleses. O silêncio só é interrompido pelas badaladas do sino da igreja. Uma alameda de carvalhos leva ao rio Tâmisa, que ali se encontra com o rio Cherwell. Gansos fazem algazarra nas margens verdes. Remadores deslizam pelas águas. Barcos coloridos aguardam passageiros. Imagine que você atravessa os portões até chegar em pátios e jardins. Alguns talvez guardem segredos que ninguém nunca irá conhecer. As construções de poucos andares são austeras. Numa delas, fica a tradicional biblioteca da instituição, com estantes de madeira escura e livros que vão até o teto. Ali costuma ficar um homem magro, alto, tímido, de cabelos pretos levemente ondulados. Nem os alunos nem os professores da faculdade
podem imaginar que um dia ele terá seu nome e rosto eternizados nos vitrais coloridos daquela instituição. Milhares de turistas visitarão o lugar só para pisar onde ele pisou, para enxergar o que ele viu e tentar sentir o que ele sentiu. Ele se chama Charles Lutwidge Dodson, mas você provavelmente o conhece pelo pseudônimo de Lewis Carroll. Ele é o autor do inesquecível clássico nonsense Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Charles Lutwidge Dodson nasceu em Cheshire, Reino Unido, no dia 27 de janeiro de 1832. O pai, um pastor anglicano, esperava que ele seguisse a carreira religiosa. Charles chegaria a ser diácono, mas antes se formou em matemática na Universidade de Oxford, onde se tornou professor da matéria. Sua mente brilhante transitava com facilidade pelo universo dos números, das equações, da álgebra, da lógica. No entanto, nada se comparava à sua fenomenal criatividade. Desde pequeno, Charles gostava de inventar palavras, brinquedos diferentes, charadas, poemas. Divertia seus 9 irmãos menores com marionetes, técnicas de ilusionismo e mágica. Em Oxford, Charles vivia de forma reclusa. Era introspectivo, dedicava-se aos estudos, aos livros, às aulas. Quando a fotografia estava nascendo e poucos dominavam essa arte, ele decidiu se tornar fotógrafo. Fazia com originalidade e bom gosto. As famílias o contratavam para criar retratos únicos em preto e branco. O deão do Christ Church College, Henry Liddell, o encarregou de fotografar as 3 filhas, Edith, Lorina e Alice. A amizade entre Charles e a família Liddell tornou-se fértil. Ele era o tio postiço que as meninas adoravam. Ele as levava em passeios de barco, piqueniques recheados de histórias, charadas e piadas, além de adoráveis visitas às lojas de doces. Numa dessas tardes quentes de verão, mais precisamente no dia 4 de julho de 1862, eles fizeram um passeio de barco pelo rio Tâmisa. Um passeio que se tornaria inesquecível, como você logo irá descobrir. Além de Edith, com 8 anos, Lorina, com 13 anos, e Alice Liddell, com 10, um colega de Charles acompanhava o passeio. Eles desceram o rio Tâmisa por uns 5 quilômetros até chegar numa aldeia. Ali, na margem, fizeram um piquenique. Os piqueniques eram comuns naqueles tempos em que a vida passava mais devagar e havia horas de sobra para contemplar a natureza e sonhar de olhos abertos. Depois do piquenique, eles continuaram a deslizar pelas águas escuras do rio. As meninas Liddell pediram que Charles lhes contasse uma história. Criativo como era, ele inventou um enredo aproveitando os elementos da paisagem, como uma toca de coelho, uma poça d'água, uma casinha com chaminé, e os animais que viam: uma lebre, um gato, um sapo, um peixe, um porco, pássaros.
para deixar a história mais atraente, ele adicionou elementos familiares para as garotas. A escola, os professores, as matérias que estudavam, os poemas e canções que sabiam decor, as danças e os jogos populares da época. E também incluiu personagens dos poderes constituídos da era vitoriana: a rainha, o rei, os tribunais, os soldados. As meninas vibravam com cada trecho da história e repetiam sem parar: "Conte-nos mais, tio Charles, conte-nos mais." E foi assim que a história foi ficando comprida e durou quase a tarde inteira. O enredo contava as aventuras de uma garota que caía em uma toca de coelho e ia parar no País das Maravilhas. Um lugar habitado por criaturas pra lá de excêntricas. Com guardas reais em formato de cartas de baralho e uma rainha mal-humorada que adorava dizer: "Cortem-lhe a cabeça!" A protagonista da história era uma menina muito curiosa. Procurava um coelho branco apressado, aumentava e diminuía de tamanho, surpreendia-se com tudo que via. Enfim, o passeio não poderia ter sido mais empolgante. As irmãs Liddell adoraram a história. Alice pediu que Charles a escrevesse. Queria ler e mostrá-la para todos. Ele atendeu o pedido de Alice e começou a escrevê-la naquela noite mesmo, para não esquecer dos detalhes. E assim prosseguiu por vários dias. Como gostava muito de Alice, ele a tornou a protagonista do enredo. Enfim, alguns meses depois, Charles entregou o manuscrito para Alice. O título era Aventuras Subterrâneas de Alice. Tinha 37 ilustrações feitas por ele mesmo e uma dedicatória carinhosa. Um presente de Natal para uma querida criança em memória de um dia de verão. Começava assim. Alice já estava mesmo cansada de ficar sentada na margem do rio sem ter o que fazer. Uma ou duas vezes havia espiado o livro que a irmã estava lendo, mas ele não tinha figuras nem diálogos. Para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Ela então começou a refletir lá com seus botões, da melhor forma que pôde, já que o calor daquele dia a fazia sentir-se meio preguiçosa e estúpida. Se o prazer de fazer uma grinalda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando um coelho branco de olhos rosados passou correndo pertinho dela. Um amigo de Charles viu alguns rascunhos da história e o incentivou a publicá-la. Então, Charles reescreveu a história, deixando-a bem maior. De 18.000 palavras, passou a ter 35.000. Novas passagens, capítulos e personagens ganharam vida. E até a matemática entrou no enredo. Vejamos, diz Alice.
4 vezes 5 é 12, e 4 vezes 6 é 13, e 4 vezes 7 é... Nossa! Desse jeito nunca chegarei a 20. Mas faltava algo mais: as ilustrações de um artista. Charles era fã das caricaturas do ilustrador John Tenniel, que transbordavam ironia e sátira dos costumes vitorianos numa famosa revista inglesa. Tenniel era um autodidata e também tinha sido um pirata, daqueles que singram os mares em busca de aventuras. Enxergava com um olho só, mas tinha um talento inigualável para o desenho. Ele aceitou prontamente o trabalho que seria, sem sombra de dúvida, o mais importante de sua carreira. Charles mudou o título para Aventuras de Alice no País das Maravilhas e assinou com o pseudônimo de Lewis Carroll, como costumava fazer em artigos para revistas literárias. O livro foi publicado em 1865 pela editora Macmillan. Por sugestão de amigos e escritores, não deixava claro se era uma história para crianças ou adultos. Não faltaram atropelos e confusões. A tiragem inicial de 2.000 exemplares foi retirada das prateleiras porque o ilustrador John Tenniel não ficou satisfeito com a qualidade da impressão. Não queria seu nome naqueles exemplares de jeito nenhum. Mas a segunda tiragem deu certo e se esgotou rapidamente. Todos queriam ler aquela história meio maluca. O livro se tornou um grande sucesso. Agradou, quem diria, nobres como a Rainha Vitória e escritores famosos como Oscar Wilde. E desde então, nunca mais parou de ser traduzido, adaptado e vendido no mundo inteiro. Tornou-se um clássico nonsense. E para os ingleses, nonsense não é algo que não tem sentido, e sim algo que tem o sentido inverso, como uma lógica ao contrário. O enredo, um pouco simplificado, foi parar nas telas de cinema, eternizando a personagem Alice, o chapeleiro maluco, o coelho branco, a lagarta e tantos outros. E veja você, a história, nascida num passeio de barco, se tornou um marco na literatura infantil na sisuda era vitoriana, na qual a maioria dos livros para crianças dava lições de moral. Lewis Carroll passou a ser considerado um gênio por criar essa história meio absurda, onde os personagens são excêntricos, a garotinha questiona tudo e todos e faz descobertas sobre si mesma. Um livro que estimula a imaginação e desafia a lógica comum com ironias a respeito da autoridade, do tempo e outros pilares da Inglaterra vitoriana. Alice usa longas palavras que não compreende apenas porque parecem importantes.
O País das Maravilhas tem festas, chás, uma rainha, serviçais, jogos. Quem poderia sonhar com uma história assim naqueles tempos? Uma história digna de continuação. Em 1872, Carol publicou Alice através do espelho e o que ela encontrou por lá. Nela, a personagem mergulha em novas aventuras, reencontra personagens conhecidos, faz novas amizades e descobertas. Talvez você esteja se perguntando: e o que aconteceu com o manuscrito presenteado a Alice naquele Natal? Ela o vendeu em um leilão, onde ele foi comprado por um colecionador dos Estados Unidos. Mas, em 1948, ele retornaria à Inglaterra pelas mãos de benfeitores norte-americanos em gratidão ao papel do povo britânico na Segunda Guerra Mundial. Foi doado à Biblioteca Britânica de Londres. Lá é considerado um verdadeiro tesouro e pode ser visto por milhares de pessoas como você e eu. Se você já leu essa história, talvez se lembre que no final, Alice, que dormia no colo da irmã, acorda dizendo: "Ah, tive um sonho tão curioso!" E relata suas aventuras no País das Maravilhas. Depois, sai correndo para tomar chá. A irmã, sentada na relva, contempla o pôr do sol e pensa na pequena Alice e em todas as suas aventuras maravilhosas. Então, ela própria começa a ver em sua mente as criaturas do sonho da irmã. O coelho branco passa correndo. O camundongo apavorado cruza a lagoa. A tartaruga falsa, o lagarto, o grifo, a duquesa, o bebê desfilam em sua imaginação. Ela consegue ouvir até o barulho das xícaras de chá da lebre de março e seus amigos. E se assusta com a voz estridente da rainha dizendo: "Cortem-lhe a cabeça!" Seria tudo apenas um sonho de Alice? Espero que você tenha gostado da história de hoje. Quem sabe, nos seus sonhos, você também poderá ir ao País das Maravilhas. Lá, talvez encontre Alice e os personagens excêntricos criados por um professor de matemática que adorava sonhar de olhos abertos.